Depois do registro de 115 casos da peste suína clássica no estado do Ceará, no início deste mês, os trabalhos do Comitê Gestor do Plano Estratégico do Programa Nacional de Febre Aftosa foram acelerados em Mato Grosso do Sul. Integrante do comitê, a ASUMAS, Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores, alerta os produtores rurais para o máximo cuidado nas questões sanitárias que envolvem a produção suína. Para conversar sobre esse assunto, Bom Dia Produtor recebe hoje o presidente da ASUMAS, Celso Felipe Júnior. Celso, bom dia para você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Juliana, obrigado pela oportunidade. Tá certo, esse assunto está à tona aí no Brasil, né? Casos de peste suína clássica localizados lá no estado cearense. Em primeiro lugar, para começar, isso significa que há a possibilidade de disseminação dessa doença em outras regiões produtoras de suínos do país? Bom, primeiramente é importante deixar bem claro que o Brasil ele é livre de peste suína clássica, com exceção de uma pequena faixa do Nordeste brasileiro que ainda não é considerado livre, né? Que é onde foram localizados esses casos. Que é onde foi localizado. Esses focos aconteceram no município de Forquilha, certo. No interior do Ceará. Foi uma pequena propriedade rural que acometeu esse foco, não é granja comercial, de fundo de quintal que a gente fala, né? E que ele já foi debelado pelo Ministério da Agricultura. E o Nordeste, uma faixa do Nordeste brasileiro, ele ainda é considerado não livre de peste suína clássica. O restante do país, nós não temos foco de peste suína clássica e nem de peste suína africana. Certo. E esses casos, então, localizados por lá, existe a possibilidade de descer para essas outras regiões do país ou não estão localizados e nada mais vai ser... não tem esse risco de espalhar por outras granjas? Então, Juliana, é importante lembrar que a grande produção brasileira de suinocultura, ele se concentra nos 3 estados do Sul, que representa quase 70% da produção brasileira, São Paulo, Minas Gerais e o Centro-Oeste brasileiro, né? Isso aí dá acima de 99% da produção brasileira de suínos. O Nordeste, pela distância onde ele está dos grandes centros produtores, o risco é baixo. Mas nós temos que lembrar também que animais silvestres como o javali, o porco-monteiro, que existe bastante no Pantanal, o queixada, podem ser portadores de vírus de peste suína clássica ou até mesmo peste suína africana, e isso aí o produtor tem que ter o cuidado de não ter esse contato com esses tipos de animais que possam aí sim ingressar a doença para alguma granja comercial. Certo. A doença, a gente já tratou aqui no canal do Boi, que ela não é prejudicial à saúde humana, né? Ela só atinge os animais. Esse é um cuidado que a gente tem que frisar sempre aqui, né? A peste suína clássica e tanto a peste suína africana, ela é uma doença que acomete o suíno. Ele fica doente, ele morre inclusive, né? Mas ele não traz prejuízo ao ser humano, não existe risco de zoonose para o ser humano, né? Então, se o público estiver preocupado em consumir uma carne suína que poderia ter algum tipo de problema, pode ficar tranquilizado que isso aí não acontece, né? Se porventura algum suíno fosse constatado no frigorífico, ele também seria condenado pela inspeção sanitária. A recomendação da ASUMAS e das outras demais entidades ligadas ao setor, aos produtores de suínos, é apenas ter esse cuidado dos animais não terem contato com javalis e outros tipos de animais, ou tem outra medida que pode ser tomada na propriedade? Então, Juliana, a peste suína africana, por exemplo, ela está acontecendo em vários focos na Europa, no leste europeu, na própria Europa, na Bélgica, aconteceu alguns casos, e na Ásia, né? Os vírus de peste suína africana e peste suína clássica, eles têm uma capacidade de transmissão muito rápida, né? São pestes vírus que eles se transmitem de uma maneira impressionante. Aqui no Brasil, como eu frisei antes, nós não temos peste suína africana, já foi erradicada em 1984, e a peste suína clássica nos centros produtores também é considerado livre. Agora, é importante que o produtor rural, seja qual for das categorias que nós temos no Brasil, mais de 18 mil suinocultores das diferentes categorias de produção, que eles tenham todo um cuidado necessário com as suas criações,
né? Hoje nós temos muito pouca produção de suínos de fundo de quintal, né? Mais de 95% da produção brasileira é de maneira industrial, e o calcanhar de Aquiles nosso da suinocultura é a parte sanitária. O Brasil hoje ele é livre de várias doenças que outros países não são, como PIRS, como febre aftosa, no caso nesses estados onde tem a suinocultura, e mesmo pela suína clássica, pela suína africana. Agora, é importante que o produtor ele tome todos os cuidados necessários para que esse vírus não entre. Então, por exemplo, se um produtor vai para algum país viajar, ele não ingresse na sua granja, no mínimo com 2 ou 3 dias de antecedência de fazer um bom vazio sanitário e trocar bem as roupas. Granja de suíno não é lugar para se fazer visitações. Infelizmente, às vezes a gente gostaria de mostrar, pela curiosidade, crianças, parentes, mas granja de suíno... Mas é preciso uma questão sanitária, né? É preciso Cuidados. O produtor ter essa educação sanitária, né? A granja de suíno é uma granja para ser isolada. O certo é ela ser cercada para que não tenha contato com animais silvestres, seja javali, javaporco, cateto, queixada, seja o que for. E se porventura o suinocultor ou algum funcionário tiver contato com esse animal, foi no mato, fez uma caçada regular, né, que hoje em alguns lugares é permitido, ele não entre em contato com a sua granja novamente. Faça um vazio de 48 horas sem entrar na granja. Ao mesmo tempo que, se porventura o produtor ou o funcionário, ou mesmo alguém que tenha que entrar, alguém do registro oficial, por exemplo, tome banho ao entrar na granja, troque de uniforme, use o uniforme da granja, se certifique que ele não teve contato com algum suíno de fundo de quintal, no mínimo com 48 horas de antecedência. Enfim, tem que tomar todas as medidas necessárias para que não haja ou diminua ao máximo o risco do ingresso de um vírus ou de alguma bactéria para dentro da propriedade, né? Hoje, como eu comentei antes, a suinocultura brasileira, um dos grandes pilares dele é a sanidade, né? O Brasil se diferencia de muitos países, de grandes produtores, que por questão sanitária, positivamente falando, né? Hoje a China, que é hoje o maior produtor de carne suína do mundo, está vivendo um drama por causa da peste suína africana, onde, principalmente na região nordeste da China, estão dizimando plantéis e plantéis por conta da peste suína africana. E eles ainda até hoje não sabem direito como que ingressou no país aquela doença. E aqui, o Brasil, a gente precisa ter esse cuidado todo para não justamente correr o risco de que uma doença como peste suína clássica e outras também acabem prejudicando de maneira forte, né, o comércio aqui do Brasil dessa carne. Além disso, falando em comércio, não só comércio interno, mas comércio exterior também, sim. Hoje o Brasil está passando pelo Plano Nacional de Erradicação de Febre Aftosa, né? O MAPA está capitaneando, né, o PENEFA, e o Mato Grosso do Sul, assim como vários estados, tem um cronograma de retirada da vacina de febre aftosa, no nosso caso Mato Grosso do Sul e os 5 estados aqui do bloco, os 5 estados do bloco 5, né, os 3 do Sul, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, tem a previsão de tirar em 2021 a vacina de febre aftosa. Então o processo já está encaminhado para isso, a data tem aí já para a gente focar. Tá definido para 2021, existe uma série de ações que estão sendo trabalhadas, capitaneada pelo Ministério da Agricultura, onde as agências de defesa sanitária estaduais e inclusive as entidades privadas estão atuando, e isso aí permitirá que o Brasil abra muito mais espaço no mercado internacional, inclusive de carne suína. Sim. Né? A gente, quando fala em febre aftosa, geralmente lembra do boi, né? Do boi e da vaca, mas o suíno é uma espécie suscetível também à febre aftosa. Há uma expectativa de aumento, inclusive, no consumo mundial de carne suína pelos próximos anos. Dados recentes de departamentos internacionais mostram isso. Celso, para a gente finalizar, ainda falando em febre aftosa, o que vai mudar para o pecuarista de Mato Grosso do Sul quando houver esse reconhecimento? Então, a nossa expectativa, o suíno ele não é vacinado para a febre aftosa, né? Não é uma espécie que não se vacina, embora é suscetível, ele é uma espécie sentinela. Mas, a partir do momento que em 2021 a gente tira a vacina de bovinos, e o Estado, a partir de 2023, se torna livre de aftosa sem vacinação, ele credencia, assim como Santa Catarina já é hoje, o único Estado brasileiro livre de aftosa sem vacinação, credencia os estados que fazerem parte, ou no caso o Brasil, que isso é um plano nacional, de estar isento e poder abrir muitos outros mercados que hoje ainda existe essa restrição sanitária pelo fato de ser livre com vacinação.
Então existe uma perspectiva positiva para a carne suína. O Brasil hoje ele representa menos de 10% do mercado internacional de carnes suínas e de transações entre países. O mundo ele exporta e importa cerca de 8 milhões de toneladas de carne suína entre um país e outro, e o Brasil representa em torno de 700 mil toneladas. Então existe um mar de oportunidades que o Brasil pode se tornar um ator ainda mais importante do que já é hoje. Celso, eu agradeço muito a sua vinda aqui ao Bom Dia Produtor. Muito obrigado pela oportunidade. Tá certo, já é nosso convidado para retornar outras oportunidades. Conversei aqui com o Celso Felipe Júnior, ele que é presidente da SUMAS, Associação Sul Mato Grossense de Suinocultores.